Hoje, a Lei de Responsabilidade Fiscal completa 15 anos em vigor no país. A norma é um marco na responsabilização dos gestores públicos pelos gastos indevidos. 5 de maio de 2000, a lei que moraliza o gasto público passou a prever punições severas para o gestor que ultrapassar o limite do orçamento. A Lei Complementar 101 estabelece diretrizes no direito financeiro e determina regras para uma gestão administrativa eficiente e transparente. O objetivo é principalmente controlar as finanças públicas nos âmbitos federal, estadual e municipal, o que é feito pelos tribunais de contas, que podem aprovar ou rejeitar o orçamento apresentado. Os municípios, por exemplo, não podem gastar mais de 60% da receita líquida com despesa de pessoal, sendo reservado 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do município. Quem ultrapassar esse limite está sujeito a sanções. Em maio do ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte suspendeu por 3 anos os direitos políticos do ex-prefeito de Caicó. Ele foi acusado de uso indevido do dinheiro público por ter assumido várias despesas nos últimos meses de sua gestão, o que é vedado pela lei. No âmbito estadual, algumas contas também não têm fechado. No primeiro bimestre deste ano, o governo de Pernambuco, por exemplo, extrapolou as contas do estado com despesas de pessoal e ultrapassou a meta prudencial de receitas, com gasto acima de 47%. Para evitar ultrapassar o limite permitido, o governo vai apertar o cinto e controlar as despesas, com a finalidade de atender o artigo 48 da lei, que trata da transparência. O Tribunal de Contas do Estado divulgou uma lista com mais de 100 municípios que estão irregulares com a apresentação do orçamento. Se não forem corrigidos, os municípios ficarão sem um repasse das verbas federais, como é previsto na norma. E para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio o advogado Carlos Augusto Bezerra, que é conselheiro e presidente da Comissão de Orçamento da OAB do Distrito Federal. Boa tarde, doutor. Então, boa tarde. Bom, qual foi o principal benefício, o principal fato aí nesses 15 anos de Lei de Responsabilidade Fiscal? A Lei de Responsabilidade Fiscal é o mais importante instrumento de controle das finanças públicas que nós temos em nosso país. Na verdade, é uma lei bastante abrangente, diferentemente da legislação de outros países. Então, ela foi responsável pelo ajuste das políticas públicas após a estabilização econômica do Plano Real. Antes da estabilização econômica, os desequilíbrios fiscais eram todos mascarados, camuflados pela inflação. Uma vez controlada a inflação, os desequilíbrios fiscais se tornaram evidentes. Então, a necessidade de uma norma de controle das finanças públicas se fez bastante presente. E isso foi muito bem conduzido pela equipe econômica da época e com o auxílio do Congresso Nacional, que também deu uma contribuição muito importante durante a tramitação da lei no Congresso. Eu diria que, isso já foi dito, mas eu faço questão de repetir, que sem a lei de responsabilidade fiscal, o Brasil jamais teria obtido o grau de investimento. O grau de investimento é que dá segurança. Apesar de todos os descontroles que foram feitos nos últimos anos, mesmo assim a lei de responsabilidade ainda é um fator que faz com que as agências de risco deem um crédito de confiança ao Brasil e tenham mantido o grau de investimento do país. E a quem ela se aplica? A qualquer ente público? Sim, nas 3 esferas, a União, os Estados e os municípios, e dentro deles a todos os poderes, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário e tem inclusive um sublimite para o Ministério Público. E as estatísticas, elas são positivas? O número de irregularidades reduziu nesses 15 anos? Bem, é difícil dizer se o número de irregularidades reduziu. Talvez sejam até maiores, até mesmo pelos controles que a lei tem, pelas punições. Tem um controle muito maior agora. Agora, certamente, a lei tem um efeito também preventivo. Também outro aspecto interessante da lei de responsabilidade fiscal. Ela tem comandos que visam não só limitar ou fixar o limite do déficit público, mas fazer com que se previna desequilíbrios e, no caso de haver desequilíbrios, também caminhos de volta ao equilíbrio. Então, eu diria que
a resposta mais adequada seria, ela evitou muito desequilíbrio, muitas irregularidades ao longo desses 15 anos. E a lei, ela tem que andar para a par ali com a lei de diretrizes orçamentárias? Não, na verdade, são coisas distintas, mas a lei de diretrizes orçamentárias é que tem que seguir as normas da lei de responsabilidade fiscal. Né? A lei de responsabilidade fiscal, ela tem hierarquia de lei complementar. E a LDO, apesar de ser uma lei especial, é uma lei ordinária. Então, as diretrizes da lei de responsabilidade fiscal devem estar presentes na LDO. Na hora de elaborar. Na hora de elaborar a LDO. A gente vai falar mais sobre esse assunto no próximo bloco. A gente tem ainda algumas perguntas para fazer para o senhor. Eu só te peço um minutinho, por favor. Nós voltamos a falar com o advogado Carlos Augusto Bezerra, que é presidente da Comissão de Orçamento da OAB do Distrito Federal e também conselheiro. Doutor, são os tribunais de conta que ficam de olho no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a possibilidade também de receber denúncias a respeito de improbidades, é isso que respeito? Sim, os tribunais de contas são os responsáveis pelo acompanhamento pelo acompanhamento e cumprimento da lei, e eles têm mecanismos, né, de receber denúncias, representações de órgãos da sociedade civil. Cada tribunal de contas deve ter, no seu regimento interno, deve ter formas de receber esse tipo de denúncia, esse tipo de comunicação da sociedade. E, de acordo com a lei, não é possível de forma alguma haver renúncia de receita por parte de municípios ou estados? Não, pode haver receitas. Agora, essa renúncia de receita, ela tem que ser fundamentada. Ela tem que estar prevista na LDO, tem que estar prevista na lei orçamentária. Há diversos mecanismos. Tá? Tem que haver um comparativo com os exercícios anteriores, então, seguindo todos os passos que constam na lei de responsabilidade fiscal. Um incentivo fiscal, por exemplo, para uma empresa se instalar num... Sim, o incentivo fiscal é uma renúncia. Renúncias fiscais, em geral, incentivos fiscais, na verdade, podem ser concedidos, desde que sigam tudo que determina a lei de responsabilidade fiscal. Os portais da transparência ajudam a fiscalizar o cumprimento da lei? Sim, os portais de transparência eles não estão previstos na lei de responsabilidade fiscal, mas é uma forma pela qual os estados e os municípios encontram para divulgar os relatórios de gestão fiscal, que é uma das exigências da lei de responsabilidade fiscal. Então, na verdade, é uma forma de divulgar o cumprimento da lei. Quais são os impostos que pertencem à competência municipal e, portanto, estão vinculados à necessidade de arrecadação? Os municípios, conforme está na Constituição, os impostos próprios dos municípios é o imposto sobre serviços, imposto sobre transmissão de bens intervivos e transmissão de bens causa-mortes. No caso de descumprimento da lei, qual é a punição? Bem, as punições estão previstas no Código Penal, na Lei Anticorrupção, que é a lei de 2003, e na Lei de Crime de Responsabilidade, que é a 1079 de 1950, que é a famosa lei que foi, na verdade, ela foi reabilitada do impeachment do presidente Collor. Então, as punições previstas, as penalidades previstas pela Lei de Responsabilidade Fiscal estão previstas nesses três normativos legais. Para a gente encerrar, doutor, como a sociedade pode ajudar no sucesso da Lei de Responsabilidade Fiscal? Na verdade, a Lei de Responsabilidade Fiscal é que ajuda no sucesso da nação brasileira. É um instrumento que tem que ser preservado. Felizmente, só houve uma emenda até agora, que na verdade foi para até melhorar a lei. Então, a sociedade tem que estar sempre atenta aos seus governantes, fiscalizando através das suas entidades representativas, dos seus vereadores, dos seus deputados. Então, a sociedade a lei de responsabilidade fiscal, está aí para proteger a sociedade brasileira. Tá ótimo, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o advogado Carlos Augusto Bezerra, que é conselheiro e também presidente da OAB do Distrito Federal. Obrigada pela participação. Então, obrigado. Até uma próxima.